Boa noite, ser humano incrível. Estou aqui na Filho USA TV e hoje a nossa convidada é uma grande mulher, é uma psicóloga. O nome dela é Janice Linhares, psicóloga, uma mulher extremamente família, uma mulher de Deus. Primeiro, eu gostaria de agradecer por você aceitar a oportunidade. Tudo bem com você, Janice? Tudo bem. Para mim é uma honra. Eu que agradeço o convite, né? Porque para mim é uma honra e um prazer estar aqui dividindo esse espaço contigo e fazendo esse bate-papo aí, levando para o pessoal. Amém. Vai ser incrível. E hoje a gente vai falar sobre como funciona o seu trabalho em relação à psicologia, o psicólogo, o que de fato ele faz, porque muitas pessoas estão amarradas a um estereótipo de uma coisa só. E antes de a gente tocar nesse assunto, a gente queria saber aonde nasceu a Janice. Conta um pouquinho de onde você veio, até pelo esse sotaque aí, pesado, de onde você é. E o sotaque não nega, né? Então a primeira coisa que chega é o sotaque. Bom, eu sou gaúcha, né? Eu nasci numa cidade que se chama Santana do Livramento, e fronteira com o Uruguai. Tá? Então é fronteira seca, não tem ponte, não tem nenhuma divisa, assim, a gente atravessa a rua e está num outro país, né? Então é muito, muito interessante aqui. E, bom, nasci aqui, me criei em Santana do Livramento, tá? Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, saí para estudar e acabei voltando alguns anos depois. Ah, que bacana, que bacana. Aí o que? É muito frio? Como é que é a temperatura aí? É frio. No verão é bem quente, né? Mas agora tá frio. É bom para um fogo na lareira, né? Adoro. É bem frio. Mas o frio tem seus encantos, né? Sim, tem particularidade, né? Em relação à roupa, vestimenta, as pessoas ficam mais elegantes, né? Para quem gosta Com certeza. de vinho, né? De degustar também. É um momento todo propício para isso. E fala um pouquinho para a gente também a sua família. Você tem uma filha? Como é que é a tua vida? E quem é a família para Janice hoje? Eu tenho uma filha, o nome dela é Eduarda, ela tem 13 anos, é um encanto, né? A Duda é minha razão, assim, motivo para que a gente sempre, eu acho que todo filho, ele é um motivo para nós, enquanto pais e mães, a gente buscar evoluir enquanto pessoa, né? Os nossos filhos nos ensinam muito. Eu acredito, né, Carlos, que o outro sempre nos diz quem a gente é. Então, a gente se reconhece pelo outro. E isso é assim a nossa vida inteira. Só que quando a gente tem filho, muitas vezes a gente vê características nossas naquela criança e vê tanto coisas boas quanto aquelas coisas que a gente precisa trabalhar. Então, os nossos filhos nos ensinam muito. A maternidade foi algo que me mudou e hoje eu busco, né, essa evolução e esse aperfeiçoamento enquanto mulher, enquanto ser humano, justamente e principalmente, né, o meu grande motivo é a Duda, né, a minha filha. Ah, sim. E eu sou... Pode falar. Não, eu sou... A minha família toda, né, é daqui, aqui do Sul. E por parte de mãe, eu tenho uma família de mulheres muito fortes, né? A minha mãe tem 5 irmãs, né? 4 irmãs e um irmão. E são mulheres todas muito fortes, muito decididas. E isso também faz parte da minha história, né? E por parte de pai, eu tenho um irmão e tinha tios, né, que já faleceram. Meu pai também faleceu ano passado, mas me trouxe muito o que é integridade, né? Eu acho que meu pai, ele me ensinou isso. Me ensinou a ir para um mundo que não existem limites e que, a não ser aqueles que a gente se coloca, né?
e me ensinou muito sobre valores. Ah, que bacana. Bom, assim, eu ouvir um pouquinho da sua família é interessante, e eu queria até te fazer uma outra pergunta alinhado com a sua filha. Você falou que você aprende diariamente com a sua filha. E diante de você, ela ter alguns traços seus, positivos, e coisas que você, talvez, hoje você alinhe com ela, né, melhorias, o que é que você tem mais aprendido com a sua filha no seu dia a dia, para a sua vida como psicólogo? O que você tem evoluído através do seu espelho, que é a tua filhota? Como psicóloga, aí a gente tem que diferenciar, né? Eu aprendo muito sobre mim, como eu disse, né? Sobre o quanto eu preciso exercitar a paciência, né? O quanto eu preciso melhorar em algumas coisas, assim, por exemplo, eu sou uma pessoa, como boa virginiana, eu sou bem crítica, e isso é uma coisa que eu vejo que eu preciso trabalhar em relação à minha filha, porque às vezes a minha intenção é uma, mas às vezes é recebida de uma outra forma, né? E eu sempre digo que intenções são diferentes dos resultados. Então, às vezes a gente está no melhor das intenções, a gente acaba errando, né? Ou o resultado sendo diferente daquilo que a gente espera. Mas como psicóloga, eu aprendo muito sobre essas dinâmicas, né? Sobre esses vínculos, sobre o não julgamento também, né? Sobre o quanto o papel da mulher hoje em dia com a maternidade, com ter que trabalhar fora. Muitas vezes eu, por exemplo, sou divorciada, né? Então ter essa, embora o pai da minha filha seja muito presente, seja uma pessoa espetacular e um grande amigo meu, né? Eu e minha filha. Então, o quanto isso muitas vezes é desafiador, né? Quando a gente tem que ser a que diz sim, a que diz não, a que manda tomar banho, fazer os temas, e ao mesmo tempo permite, não permite. Então, fica uma sobrecarga muito grande, né? Porque não é só aquilo ali, é alinhar isso com o trabalho, com as preocupações, com as contas, com, né, aquela preocupação de fazer esse ser humano, de moldar esse ser humano, um ser humano de caráter para o mundo. Então, são muitas coisas que a gente, como mulher, né, a gente vive também, além dessa pressão toda, né, esse preconceito e essa pressão toda que a gente tem da sociedade como um todo. Então, isso eu aprendo muito como pessoa e como psicóloga também, né, para que eu possa ter alguns entendimentos e que isso sejam alinhados à prática para ajudar outras mulheres também. Ah, que interessante. E falando sobre essa parte que eu falei da psicologia, é importante a gente ressaltar que existe, como eu falei logo no início, né, existe um estereótipo, falar só vai para o psicólogo uma pessoa X, Y, Z. Uhum. Então, eu queria expor até de você qual é o papel do psicólogo. Ele atende quais perfis, qual o tipo de pessoas, até para a gente deixar isso bem claro e não criar um rótulo. Excelente pergunta, né, e um tema bem complexo, porque assim, ó, Carlos, o que acontece, tá? As pessoas, elas confundem muito, elas acham, ainda hoje, embora nós estejamos em 2023, existe muito preconceito acerca da saúde mental, de ir ao psicólogo, de ir ao psiquiatra. Então, muitas vezes as pessoas usam aquela seguinte frase, né? Eu não vou no psicólogo, eu não sou louco. Então, eu já escutei muito e hoje ainda escuto isso. E isso além de ser um preconceito, isso é uma visão totalmente distorcida da realidade e que não tem sentido. Por quê? Eu friso sempre, quem me acompanha sabe que uma frase que eu sempre uso é: não existe saúde sem saúde mental. Então, a saúde mental ela é o nosso carro-chefe. Porque se as coisas não estão bem dentro da gente, a gente não trabalha bem, a gente não se relaciona bem, a gente não lida, né, de forma assertiva com as situações que a gente tem. Então, em primeiro lugar, a gente precisa priorizar a nossa saúde mental. E a nossa saúde mental, ela passa pelo autoconhecimento, ela passa por gerenciar as nossas emoções. Então, a partir do momento que eu tenho qualquer dificuldade, o psicólogo ele pode me ajudar a lidar com essas dificuldades. As pessoas confundem, elas acham que vai ao psicólogo quem tem transtornos mentais, e não é só isso. Sim, a gente atende depressão, ansiedade, né, enfim, outros transtornos, mas principalmente o que chega no consultório são pessoas que
tem algumas dificuldades da vida, como todos nós. Né? Eu costumo dizer também que a vida, ela rompe a todos nós em lugares diferentes, né? Então são situações do dia a dia, uma dificuldade no emprego, né? Um luto, uma perda, um relacionamento, né? A minha dificuldade com o meu filho, a dinâmica familiar, enfim, né? A própria ansiedade, dúvidas, questionamentos, crises existenciais, são coisas que são comuns a todos nós, dificuldades financeiras, enfim, né? Qualquer problema da vida que todos nós temos, que é o que leva a pessoa a buscar um profissional, porque é um profissional que vai ter uma visão neutra e vai ter um entendimento, inclusive, de como desenvolver em ti aquelas ferramentas internas que tu possa ter, né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter uma mochila, uma caixa de ferramentas, né? Imagina uma caixa de ferramentas. Tu vai jogar várias ferramentas ali para que, à medida que a vida vai te trazendo as dificuldades, os problemas, e que isso vai acontecer, porque não tem como a gente fugir disso, tu vai tirando as suas ferramentas e lidando com as situações sem que isso te traga um problema maior do que aquele que tu já tem, sem potencializar os problemas, né? Que a gente possa olhar para eles do tamanho que eles são, e não que eles se tornem maiores do que realmente merece, né? Exatamente. E uma das coisas que eu falo até para os meus mentorados, que é importante, o nosso corpo, você falou caixa de ferramenta, eu entendo que é uma máquina, né? O nosso corpo é uma máquina. E o coração do nosso corpo é a nossa mente. Tudo é direcionado na nossa mente e depois vai para os outros órgãos. Então, o que você diria para alguém que quer ter uma mente blindada, uma mente saudável, ela está com problema, de repente, de um pouco de ansiedade, algum tipo de transtorno, ela precisa ir para um psicólogo? O que você sugere para essa pessoa se ela está com algum tipo, esses indícios, né, de ansiedade, algum tipo de depressão, ou ela sente que a opinião externa tem afligido muito o eu dela? O que você sugeriria para uma pessoa que está passando por alguma dessas situações? Uma primeira coisa, eu não gosto de colocar as coisas nos polos, né? Tem que fazer tal coisa. Não, eu sou muito aberta a tudo aquilo que venha a acrescentar na nossa vida. Eu costumo usar mais o e não o ou. Eu acho que a gente tem que usar mais o e e não o ou. Eu posso buscar um psicólogo, sim, desde que aquilo faça sentido para mim. Eu posso ter amigos que são eles que eu vou poder contar nos momentos. Então eu posso ter os amigos, eu posso também ir ao psicólogo, eu também posso incluir a meditação, eu também posso. Então são vários es. Tudo aquilo que faça sentido para a pessoa e que venha contribuir para ela como um todo, tá? Eu acredito que, claro, né, a terapia ela é fundamental, tá? Desde que a pessoa queira e que esteja disposta, porque a psicoterapia, Carlos, ela é um processo ativo. Nenhum psicólogo vai resolver o teu problema. Ele vai te direcionar, ele vai te questionar, ele vai fazer com que tu te conheça mais, que tu descubra qual é essa força que tu tens, que tu reveja a tua história, que tu faça as pazes com essa história, que tu adquira ferramentas. Então ele vai te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, de fortalecimento interno. Tá? Essa mente, assim, de que a gente muitas vezes possa enxergar as situações de uma outra maneira, que isso também é fundamental. Então o psicólogo, ele ajuda nisso. O que eu indico é, primeiro, investir em si mesmo, entender que a gente é o nosso maior patrimônio, tá? Então, a gente precisa sim buscar ajuda, isso é sinal de força, não é sinal de fraqueza, é sinal de que eu me respeito a ponto, e me amo a ponto de buscar ajuda para lidar com as situações e me fortalecer. Então, isso é um sinal de amor próprio, sim. Entendeu? Então, que a gente não tem por que ficar sofrendo por medo, por preconceito, não. A gente tem que entender que se eu sou o meu maior patrimônio, eu preciso investir em mim. E se existem pessoas ou existe algo que faça sentido na minha vida e que possa me auxiliar nesse processo, por que não? Por que não procurar? Então, autoconhecimento vem em primeiro lugar. Por quê? Porque eu não posso mudar aquilo que eu desconheço.
Então, se eu não me conheço, se eu não entendo por que eu sinto isso, por que eu ajo dessa forma quando determinada coisa acontece, por que eu tenho este padrão mental, ou seja, por que eu tenho essa lente pela qual eu estou vendo o mundo, porque eu costumo dizer que a gente vai sendo moldado, a gente vai crescendo, se desenvolvendo, a gente vai estipulando, né, a gente vai tendo uma lente, né, pela qual a gente vê o mundo, ou seja, muitas vezes não são os fatos que nos acontecem, mas a forma como eu olho para isso que vai fazer a diferença. Então, eu preciso ajustar essa lente, como é que está a minha lente? Quais são os óculos pelos quais eu estou vendo a vida? E será que isso reflete realmente a realidade ou é a minha forma de ver? E se é a minha forma de ver, não existe uma forma melhor? Eu não posso ajustar isso para que eu tenha mais benefícios e encontre uma paz maior? Então, tudo isso a terapia pode ajudar. Tudo isso é um processo de autoconhecimento, para que só depois que eu consiga compreender como é que é o meu funcionamento, eu possa fazer esses ajustes que são necessários, né, para a minha vida como um todo, né? Ah, bacana, bacana. Então, como você falou, também concordo, não existe uma regra específica, né? O mais importante é a pessoa, ela se avaliar e falar, eu preciso dessa ajuda X. E o investimento que nós fazemos em nós é o maior investimento, porque nós estamos investindo na nossa vida, né? Na nossa mente, no nosso corpo. Existem 3 coisas principais, corpo, alma e espírito. Isso tem que estar super bem alinhado. E falando um pouquinho da psicologia, eu queria também saber se o lado espiritual, né? Eu sou cristão, ele influencia a vida de uma pessoa que está com algum tipo de problema, ela vai na psicologia. O que a espiritualidade ela é ligada com a psicologia? Você tem alguma direção sobre isso ou você acha que são coisas diferentes? A espiritualidade. Eu acho que nós somos... são coisas diferentes, mas elas estão interligadas, tá? Nós não nos fragmentamos. Nós somos um corpo, nós somos uma mente, nós somos um espírito, tá? Então, nós precisamos estar alinhados. Então, a partir do momento em que eu entendo isso e me vejo como um ser integral e que eu trabalho todas essas minhas partes, digamos, né, eu me trabalho como um todo, eu vou ter um resultado maior. Então, por exemplo, assim, voltando ao que a gente estava falando do corpo e da mente, as pessoas que é o corpo e que eu tenho o corpo e que eu tenho a mente e o outro trabalho um ou outro. Não, eles estão juntos. Não existe essa separação. O corpo influencia na mente, assim como a mente influencia no corpo. Como? Qual é a ligação entre o corpo e mente? Porque a gente sabe disso, mas eu digo, tá, mas onde é que é essa ligação? E as pessoas dizem, não sei. Então, onde acontece essa ligação? E aí, eu gostaria que o pessoal entendesse o seguinte, a partir do momento, para o meu cérebro e para a minha mente, não tem muita diferença entre acontecer e imaginar. Tá? Se algo está ocorrendo de fato na minha vida, ou se eu estou imaginando, não tem muita diferença para o meu organismo como um todo. Sim. Então, vamos lá, para dar um exemplo para que fique mais didático, assim, mais fácil para o pessoal entender. Vamos supor que eu estou caminhando na rua e alguém chega e diz assim, é um assalto, me coloca alguma coisa por trás, assim, diz, é um assalto. O que vai acontecer nessa hora? Eu vou me assustar, o meu coração vai disparar, eu vou ter uma carga de adrenalina e cortisol no meu organismo que vai me preparar para uma reação básica de sobrevivência que é luta ou fuga, tá? Então, o que vai acontecer? O meu cérebro vai fazer toda essa liberação que todo o meu organismo vai ser preparado para isso, para lidar com a situação, tá? Vamos supor que aí eu viro e é uma amiga minha, um amigo meu dizendo assim, é brincadeira. É engano, foi brincadeira, né? O que vai acontecer? Eu vou saber que é brincadeira, né? Eu vou estar, tá tranquilo, mas eu vou ficar com aquela sensação, eu vou demorar muito tempo para voltar ao meu estado original. Por quê? Porque esse cortisol e essa adrenalina que foram liberados na minha corrente sanguínea, eles demoram horas para voltar ao normal.
tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou continuar sentindo isso. Vamos supor que nada aconteça e que eu esteja em casa. Eu tô aqui falando contigo e tu me diz assim, Janice, eu parei que eu vou pegar uma água. E nesse intervalo eu fico pensando, e se de repente eu não conseguir pagar minhas contas no final do mês? E se a minha relação que tá ruim acabar? Se o meu filho acabar se envolvendo com drogas? E se a minha mãe que foi fazer teste de Covid lá der positivo e ela ficar grávida? Qualquer coisa que seja ruim, que seja negativo, o que vai acontecer? Praticamente a mesma coisa. O meu pensamento, a minha imaginação vai estar liberando no meu organismo a mesma adrenalina e o cortisol. Só que, diferente disso, é que ao invés de me impelir à ação, eu vou estar aqui presa no meu pensamento, vou ficar refém desse meu pensamento. E isso, por que é importante que a gente saiba? Porque, frente a uma situação, a um estresse agudo, que é, por exemplo, essa situação do assalto, ou eu estou dirigindo e alguém corta a minha frente, aquele susto que eu levo, essas situações de perigo, que a minha mente entende que eu estou em perigo, ela vai me colocar em ação, tá? Ela vai fazer todo esse processo que eu estou falando para ti, e vai me colocar em ação, mas eu vou voltar ao meu estado original, vou voltar ao meu equilíbrio, tá? Eu vou ter um estresse agudo, vou me preparar e volto. O que acontece com esse pensamento quando ele é diário? Quando eu mantenho na minha mente pensamentos negativos, ou que eu fico todo dia em volta de problemas. Isso vai gerar um estresse crônico. E esse cortisol, que num estresse agudo, ele é anti-inflamatório e muito benéfico para mim, quando eu tenho esse estresse crônico, ele vai se tornar inflamatório. É como se eu fosse ficando intoxicada disso. E isso é porta de entrada, isso gera uma inflamação e é porta de entrada para várias outras doenças, inclusive físicas. Então é essa ligação entre corpo e mente. O meu pensamento, ele vai afetar o meu organismo sempre. Poderoso, hein? Entende por que a gente precisa ter esse cuidado tanto com o meu corpo, através do meu sono, que aí eu digo que a gente tem 5 pilares da saúde, né? A genética a gente tem por um lado, que a gente não tem controle, mas a gente tem um estilo de vida que está sob nosso controle, que é como eu me alimento, buscar ter uma alimentação saudável, um sono que seja reparador e adequado, porque o sono é, inclusive, muito importante para a minha mente. A primeira coisa que a gente vê quando tem alguma pessoa com ansiedade, com depressão, como é que está o teu sono? Porque ele é fundamental para a minha saúde. Os vínculos significativos que eu tenha pessoas com as quais eu possa contar, realmente, aqueles amigos de fé, né? O exercício físico, que é fundamental, tanto para a saúde do meu cérebro também, e o manejo do estresse, porque o estresse, esse estresse crônico, ele adoece. Entendeu? Então, esses 5 pilares são importantes. Quando a gente entende isso, a gente vai trabalhar a mente, a gente vai trabalhar o corpo e a gente vai trabalhar o nosso espírito. Não tem como dissociar, se eu quero ter saúde. É um só, na verdade, a gente chama de um só, né? Eles estão interligados um no outro. E falando sobre espiritualidade, né, inclusive a Janice fez a melhor escolha dela, né? A gente estava batendo um papo sobre negócio e ela aceitou Jesus, a gente conversando, e eu tenho certeza que foi uma experiência única e a melhor decisão que você tenha tomado na sua vida. E falando de espiritualidade, falando um pouco de Deus, quem é Deus para Janice? Essa pergunta me pega, né? Tu sabe? Deus é tudo, né? Deus é tudo. Eu acredito isso, eu acredito que Deus é tudo. Enfim, e eu vejo Deus em tudo. Hoje de manhã, por exemplo, nas pequenas coisas. Sim. Nas pequenas coisas. Hoje de manhã eu acordei, abri a janela e antes do nascer do sol, assim, e aí começou o céu estava tão lindo, e aí começou aquele sol a nascer, e eu digo, ai, Jesus, digo, obrigada a Deus, né, gratidão por esse momento, porque Deus está aí,
Deus está numa pessoa que chega e nos diz alguma coisa que nos toca, Deus está na nossa família, Deus está na gente quando a gente passa por situações e a gente vê o quanto a gente é forte, Deus está também nas nossas dificuldades, né, nas dificuldades que Deus, que a vida nos coloca, porque são justamente essas dificuldades, embora a gente não perceba isso no momento, tá? Porque no momento a gente só quer se livrar da dor, a gente quer que aquilo passe e não entende por que está acontecendo. Mas depois a gente consegue perceber que são justamente esses momentos difíceis que vão nos fortalecendo. Né? Uma vez eu vi um documentário, né, com o Morgan Freeman, um ator espetacular, né, que era sobre Deus. E ele falava assim para uma mulher, ele dizia, a gente costuma pedir paciência, achando que Deus vai nos dar paciência, vai nos dar força, ou Deus me dá coragem. E que isso não vai acontecer. Quando a gente pede coragem, Deus vai nos dar medo, vai dar situações em que a gente vai ter muito medo, para que a gente encontre a coragem nesse caminhar. Né? Se a gente pede força, Deus vai nos dar situações que vão nos quebrar, para que a gente, enfim, desenvolva essa força. Se a gente pede paciência, Deus vai nos dar pessoas e situações que vão nos tirar do sério, vão nos irritar, para que a gente acabe aprendendo o que é e a desenvolver essa paciência. Então eu acredito muito nisso, né? Deus está em tudo. Exatamente. Isso que você falou em relação à coragem, a qualquer tipo de coisa que nós pedimos a Deus, ele não dá, ele gera dentro de nós a situação para que a gente aprenda. E eu falo muito para as pessoas que Deus ele não existe, porque tudo que tem existência tem início, meio e fim, né? Tudo que existe, ele tem um tempo de validação, só que Deus é onisciente, onipresente, então ele não tem início, meio e fim, Deus ele é, então ele está em todos os momentos. Então quando eu falo sobre Deus, eu falo sobre uma existência muito maior, que é o Espírito Santo, que mora dentro de cada um de nós. Uma vez que quando a gente aceita Jesus, né, você fez a oração, você aceitou, você está consigo agora o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? É Deus, ele é o nosso guia. Então, todo tipo de oração que você venha fazer, ele que vai direcionar junto a você, aos momentos ruins, porque você com Deus vai ter aflições? Vai, mas com Deus é muito mais leve, porque você tem a paz que excede todo entendimento, que é aquela paz que o dinheiro não compra, a casa não compra, o carro importado não compra. Então, por isso que viver com Deus não tem lugar mais seguro. E eu falo muito, viver com Deus é seguro, não é confortável. Por quê? Porque ele movimenta a gente de tudo quanto é lado. E para crescer, a gente tem que se movimentar, não tem jeito. O crescimento vem diante das situações desfavoráveis, né? A gente cresce no desconforto. Quem cresce no conforto é bebê, né? Criança. Não é isso? E a vida é movimento, né? Exatamente. E falando agora, a gente já está chegando às considerações finais. Fala para gente, para as pessoas que estão te vendo aqui, como a pessoa consegue entrar em contato com você. Fala teu Instagram, se tiver YouTube, Facebook, LinkedIn, você pode falar os contatos que as pessoas vão entrar em contato com você. Tá, ótimo. O que eu mais uso é o Instagram, tá? Que é @jalpsicologia, J-A-L, de Janice Aguirre Linhares, tá? J-A-L Psicologia. Então, se depois vocês puderem colocar aí. Então, quem quiser entrar em contato comigo pode me mandar um direct. Eu sempre busco responder a todos, né? E também aceito sempre sugestões de temas. Eu costumo levar no meu Instagram vídeos, textos, temas que são pertinentes, né? São justamente essas situações de vida e as pessoas acabam se identificando. Então, quem quiser entrar em contato comigo pode me procurar lá no Instagram. E você atende online, né? Os atendimentos todos. Eu atendo muito online, inclusive atendo bastante brasileiros que moram fora do Brasil, né? Atendo bastante. A pandemia trouxe, né, essa oportunidade da gente poder atender online e é um trabalho que super dá certo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. Sim. É bom, você tem tempo, você trabalha dentro de casa. Geograficamente é maravilhoso. E uma mensagem que você gostaria de deixar para os brasileiros que moram nos Estados Unidos que estão vendo o programa? Uma mensagem para eles. Olha, a gente
a gente falou agora, por último, muito sobre Deus, né? E vamos unir a psicologia, vamos unir ao nosso crescimento e a nossa evolução enquanto pessoa. A mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, ó. Eu tenho 20 anos, mais de 20 anos na minha profissão, e já andei por muitas teorias, eu estudo muito, então estou sempre buscando, já andei por todas as teorias possíveis e imagináveis, né, que tu possa pensar, e eu vejo que muitas vezes a gente fala das mesmas coisas com nomenclaturas diferentes. Tá? Existem muitas teorias que falam do mesmo, só usam nomes diferentes. E uma coisa, quando se trata de desenvolvimento pessoal, quando se trata da nossa evolução, tem duas coisas que, para mim, Janice, resume muito dos trabalhos, de qualquer tipo de trabalho que seja feito, seja espiritual, emocional, mental, enfim, né, que são duas palavrinhas e que não são só palavras, né? As palavras são curtas e fáceis, mas o colocar em ação é muito difícil. Tá? Então, de todas as teorias, tudo se resume em amor e perdão. Eu acho que são as duas coisas que vêm como uma grande cura para a gente, em qualquer situação que a gente tenha. E eu me emociono muito quando eu falo isso sempre, porque eu acredito que colocar em prática não é tão fácil assim. Porque amor e perdão ao outro e a si mesmo. Né? Então, amar o outro e amar a si, perdoar o outro e perdoar a gente mesmo. Então, é essa mensagem que eu quero deixar, é que as coisas se resumem em amor e perdão, e se a gente conseguir aplicar verdadeiramente isso na nossa vida, que não seja só palavras, mas que a gente viva isso em termos de atitude, a gente consegue muito mais. Pô, que linda mensagem, concordo com você, né? Liberar perdão e o amor realmente são duas palavras que significam tudo para a nossa vida, né? E quando liberar perdão não é da boca para fora, né? Na verdade, é algo que é gerado dentro da gente e não é tão simples quanto parece. Quando você libera perdão, você está tirando de você algo que te corrói por dentro, e além de você estar perdoando no mundo espiritual aquela pessoa. Então é maravilhoso. Primeiro agradecer, obrigado mais uma vez aí. Eu que agradeço. O programa foi bênção de Deus, que Deus continue te honrando, te fazendo crescer ainda mais, que você seja essa referência, essa mulher por dentro, por fora, uma grande mulher, né? E Deus ele vai te honrar muito, 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 muito. Obrigado mais uma vez pela participação do programa. Que abençoe a todos nós, né? Eu que agradeço, tá? O convite para mim foi um prazer, adoro essas conversas, desejo sucesso também para ti, para todos que estão nos ouvindo, e que Deus abençoe todos nós. Amém.